Hoje quero começar uma nova série de mensagens durante esses 3 domingos de maio. E o nome dessa mensagem é Dia a Dia. Quando eu penso nesse dia a dia, o que vem ao meu coração é isso: mude hoje a sua vida espiritual. Eu coloquei aqui uma foto do nascer do sol em Rio Preto, e nós temos essa imagem sobre esse dia que começa, dia a dia, e a oportunidade que nós temos a cada dia de crescermos e colocarmos em ordem a nossa vida espiritual. Então, esse desafio, esse dia a dia, e hoje é um dia de mudança espiritual. Hoje é um dia em que Deus está chamando a mim e a você para mudarmos a nossa vida espiritual. Mude hoje a sua vida espiritual. Nesses 3 domingos, então, eu quero olhar com vocês 3 princípios de mudança espiritual. Quero olhar com vocês essa oportunidade que nós temos de fazer mudanças espirituais. E hoje eu quero começar lembrando com você no Evangelho de João, capítulo de número 8, este momento que é chamado o momento do encontro de Jesus com a mulher que ia ser apedrejada. O apóstolo João nos registrou esse momento. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, e eu quero ler aqui. E Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudesse usar depois contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos da Tua palavra e mais uma vez pedimos a iluminação do Teu Espírito para que a Tua palavra encontre a nossa alma, a nossa vida, a nossa agenda e gere transformação em nós. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Dia a dia, mude hoje a sua vida espiritual. Conta-se a história sobre um pequeno porto na Itália, e para chegar a esse porto era necessário atravessar um estreito canal. Este canal, porém, era marcado por muitas rochas, era um canal muito estreito, um canal muito difícil de ser atravessado. Ali, muitos navios naufragaram. Muitos pilotos bateram nas rochas e afundaram seus navios. Por conta disso, e nós estamos falando de uma época onde ainda não havia o advento
dos instrumentos eletrônicos de navegação. Então, aquela cidade decidiu definir uma maneira para auxiliar quem desejava atravessar o canal e chegar até o porto. Eles colocaram 3 luzes na baía, 3 grandes postes de luzes. Mas por que 3 grandes postes de luzes? O piloto do navio, comandante do navio, quando estava entrando naquele canal, ele deveria avistar apenas uma luz. As 3 luzes, os 3 postes precisavam estar alinhados na visão do piloto. Se ele estivesse enxergando apenas uma luz, ele estava no curso certo. Ele estava na direção, na posição certa. Caso ele estivesse enxergando 2 luzes ou 3 luzes, ele estava em perigo e a qualquer momento ele poderia bater e afundar o seu navio. Isso nos lembra o desafio que nós chamamos de alinhamento. Nós precisamos de luzes e essas luzes precisam estar alinhadas. E eu quero conversar com você hoje sobre alinhamento. Hoje eu e você podemos mudar a nossa vida espiritual se entendermos como podemos alinhar a nossa vida. Muitas vezes as pessoas acham que o único alinhamento necessário, o único poste necessário, a única luz necessária é a palavra de Deus. Com certeza, um dos postes, uma das luzes que precisamos ter para alinhar o nosso curso e conseguir atravessar o estreito canal da vida é a luz da palavra de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus. Mas essa não é a única luz, porque muitas vezes nós estamos enxergando 2, 3 luzes. E mesmo tendo essa luz adiante de nós, outras áreas da nossa vida estão desalinhadas. Por isso eu quero pensar com você aqui 3 luzes para o nosso alinhamento espiritual, para alinhar a nossa vida e conseguir atravessar os estreitos, os canais que nós precisamos. Quando eu olho para esta mulher, quem é ela? Que mulher é esta? Uma outra luz importante que nós temos, um outro poste importante de luz, chama-se identidade. Eu e você precisamos reconhecer quem somos. Eu e você precisamos ter de modo muito claro na nossa vida quem nós somos. Como lemos no início desse encontro, no Salmo 40, a humildade, Davi diz assim: eu não sou nada, eu não tenho nada. Não é reclamação, é autoconhecimento, de poder dizer, eu sei quem eu sou, eu sei quais as minhas qualidades, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são meus medos, eu sei qual é a minha segurança, eu sei quais são os meus desejos, eu sei onde eu estou sem vontade. Identidade, se reconhecer. Se a gente não se conhece, a gente não consegue alinhar a nossa vida espiritual. Como, por exemplo, e o texto aqui nos aponta uma área da vida desta mulher que estava desalinhada. Ela se reconhecer. Por que ela está nessa situação? Por que ela está vivendo esta situação? Quando nós encontramos esta mulher, nós temos esse desafio, e quando Jesus a confronta, e ele confronta a identidade, a posição, esses homens, esses mestres fariseus se achavam donos da lei, donos da verdade, e Jesus os confronta para que eles possam ter uma melhor visão de si mesmo. O confronto que Jesus faz sobre eles não terem pecado, então que atirem e apedrejem essa mulher, esse confronto de identidade. Nós temos esse primeiro desafio, que é conseguir alinhar e reconhecer essa luz, quem nós somos. Muitos dos processos de Deus na nossa vida não é para nos humilhar, esfregar os erros da nossa cara.
mas Deus precisa nos revelar quem somos, nos permitir se conhecer, colocar luz sobre nós. O outro poste que nós temos na nossa vida e nesse dia a dia em que nós queremos mudar a nossa jornada espiritual, nós precisamos enxergar a nossa realidade. O que estamos vivendo? Que momento é esse? É muito perigoso viver no geral, viver na média. A nossa vida não é uma média, a nossa vida é um particular. Muitas pessoas podem estar bem, eu posso estar muito bem. Muitas pessoas podem estar mal, e eu estou pior ainda. Muitas pessoas podem estar animados, e eu posso estar desanimado. Por isso que é perigoso você viver pela média. Deus deseja que você viva o seu particular e entenda qual é a sua realidade. Entender o mundo que nós vivemos e como nós estamos. Onde nós estamos? Que momento é esse? Entender o mundo, entender os desafios, entender a sociedade. Qual é o meu particular? Onde eu estou? Eu estou aqui em Rio Preto. O que eu estou vivendo aqui em Rio Preto? Qual é o momento que nós estamos vivendo? Outras igrejas, outros pastores aqui em Rio Preto talvez estejam vivendo momentos diferentes. Igrejas em que, por exemplo, nós tivemos aqui que perderam seus pastores, estão vivendo de um modo diferente. Por isso é perigoso nós não enxergarmos a nossa realidade. Onde estamos? A primeira luz que nós olhamos aqui, esse primeiro poste, é conhecer a nossa identidade, quem nós somos, essa individualidade. Mas também reconhecermos a nossa realidade, o momento que eu estou vivendo, onde eu estou vivendo, qual é a minha situação, qual é o meu contexto, qual é o meu lugar. Deus não espera que eu viva de média, Deus espera e quer que eu viva com o pé no chão. Essa mulher está ali, aos pés de Jesus. Jesus sabe onde ele está. Jesus sabe quem está o cercando, Jesus sabe esses homens, o que eles vieram ali para fazer, e ele responde a toda a tentativa deles de encurralá-lo, né? Escrevendo no chão, até que ele os confronta com uma pergunta. Jesus está vivendo e ele entende aquele momento. Ele alinha sua vida com aquele momento. Ele não adiantava ele se aproximar daquela mulher e conversar com ela, com aquela multidão tentando apedrejá-la. Ele precisava mudar aquela situação. Para isso era entender a situação, alinhar-se com a situação. Quem eu sou e onde eu estou vivendo, qual a minha situação hoje. Eu com certeza estou vivendo um 2021 e o meu 2020 pode ter sido muito diferente. Por isso Deus quer que eu viva o hoje, eu alinhe minha vida com o hoje. E aqui vários de vocês conhecem isso. Quando nós alinhamos a nossa vida com uma realidade do passado, nós temos o perigo da depressão. E quando nós alinhamos a nossa vida com o futuro que ainda não está aqui, nós alinhamos a nossa vida com a ansiedade. Deus espera que a gente alinhe a nossa vida com a realidade. E nós temos esse terceiro poste, que é o poste que geralmente as pessoas imaginam ser o único poste, que é o poste da vontade de Deus, os princípios. Jesus chega para essa mulher e diz para ela: você pode mudar hoje a sua vida espiritual, você pode mudar de vida. Vai, não peques mais. Há princípios. Jesus não apenas desafia essa mulher a alinhar-se com a sua identidade, alinhar-se com a realidade, com a oportunidade, mas Jesus mostra para ela que ela precisava alinhar sua vida com a vontade de Deus. Nós temos diante de nós esses três postes. Aqui eu não falo de conhecimento bíblico, porque muitas pessoas têm informações sobre a vontade de Deus. Enxergar esse poste é trazer essa luz para dentro da nossa vida, esses princípios, essa vontade para a nossa realidade, para a nossa identidade. Por isso que é um alinhamento. Para conduzirmos nossa vida por esse estreito canal, nós precisamos ter essas três luzes alinhadas. Precisamos alinhar nossa identidade, a nossa realidade e a vontade de Deus. Se queremos hoje viver de modo pleno, experimentar a paz de Deus,
e ver Jesus transformando a nossa alegria em tristeza. Deus tem para mim e para você a oportunidade de fazermos os alinhamentos. Há uma obra de Deus, Deus faz uma obra nesse canal que nós não temos controle. Deus intervém, Deus nos auxilia, Deus controla os processos, mas eu e você temos a responsabilidade de alinhar a nossa vida. Deus colocou postes, e esses postes são oportunidades e responsabilidades para mim e para você. Hoje Deus está falando assim: reconheça quem você é. Deus está dizendo: olha, presta atenção no que você está vivendo. Não fuja da sua realidade. Não feche os olhos. Não viva numa bolha. Não use óculos que interferem no modo como você enxerga o que você está vivendo, onde estão pisando os teus pés. E, sobretudo, a tua identidade e a tua realidade estejam alinhados com a vontade minha para você. Deus está pedindo: alinhe sua vida para chegar aonde você pode chegar. Deus quer que a gente atravesse esse estreito canal dessa pandemia. Por isso, precisamos alinhar a nossa vida. Precisamos alinhar nossa vida reconhecendo quem somos, essa coragem de nos conhecermos, como estão nossos sentimentos, como está a nossa vida financeira, como está o nosso casamento, como estão nossos relacionamentos mais próximos, como está a nossa vida profissional, como estão os nossos zeros na conta bancária, como está a nossa vida. É necessário que a gente reconheça o nosso momento. É necessário que a gente reconheça onde estamos agora, o que estamos vivendo. É como o salmista que diz: Deus, me ajuda a atravessar esse vale da morte. Não é dizer que é um lugar, um jardim. Não, é um vale de morte. Deus me ajuda a atravessar, a reconhecer onde estamos. Ali, Jesus está num momento de morte, de acusação, é um lugar de apedrejamento em pessoas que querem, então, usar aquela mulher para atacar Jesus, usar aquela mulher como uma maneira de confrontar Jesus. Jesus entende isso. Jesus tem um olhar verdadeiro, claro da realidade. Hoje seus olhos estão abertos. O que você está vendo? Você está tampando seus olhos? Você está colocando filtros para não reconhecer a sua realidade? E, sobretudo, quanto você tem buscado conhecer a vontade de Deus? Se hoje Jesus se aproximasse de você, o que ele diria para fazer? O que ele diria para não fazer? O que ele diria para continuar a fazer? Muitas vezes nós temos a imagem de um Deus que apenas nos diz o que não fazer. Com certeza há um momento em que ele nos corrige. Mas se nós lembrarmos de 2 Timóteo 3, Paulo está nos lembrando que a vontade dele também nos anima, nos exorta do que nós podemos fazer. A Bíblia nos mostra como fazer. Encontre esse Deus que hoje quer que você alinhe sua vida com a vontade dele. Alinhe sua vida. Mude sua vida espiritual hoje. Você precisa de alinhamento. Que o Espírito de Deus te ajude no processo de reconhecer sua identidade, sua realidade e alinhar tudo isso com a vontade do Pai. Vamos juntos orar? Senhor, colocamos nossa vida em Tuas mãos e os alinhamentos que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor. Seja qual for hoje a luz que esteja desalinhada, ajuda-nos, Senhor. Espírito de Deus, ajuda-nos a enxergar quem somos. Ajuda-nos a reconhecer onde estamos e o contexto que estamos vivendo. E ajuda-nos a entender a Tua vontade para nós. Ajuda-nos em nosso alinhamento. Queremos hoje mudar a nossa vida espiritual. Pedimos isso em nome daquele que morreu para que a nossa vida fosse alinhada com a cruz, alinhada com o Teu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.